E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Acabei de assistir um filme, A Tiger in Paradise, tá no MUBI. É do José Gonçalves, se não me olvido, com Z. E é um filme muito interessante. Na verdade, eu nem sei se é real, eu acho que sim. É um músico. No filme, né? Ele diz que teve 3 surtos psicóticos e o filme retrata a vida dele, né? Com uma série de práticas para que ele controle de alguma forma, né? Os seus surtos. E eu achei muito interessante. E é interessante porque hoje ainda é segunda-feira. Na verdade já virou a madrugada, né? E eu acabei de fazer um vídeo anterior sobre outros filmes de uma natureza completamente diferente. E eu decidi gravar um pouquinho para falar desse filme porque ele mexeu muito comigo. Mas antes eu vou te convidar para se inscrever no canal, caso não tenha inscrito ainda, para ser membro, caso não seja. Comprar os meus livros, joga no Google Fábio Marcondes Livros, que aparece as grandes livrarias, e o meu primeiro livro, 30 anos fudeu, que eu li, virou um audiolivro que você encontra na tocalivros.com. Eu fico muito contente quando eu encontro pessoas que, de uma certa forma, vibram parecido comigo. E é engraçado porque ele faz uma série de coisas que eu faço um pouco diferente, mas ele possui um conhecimento de domínio para que ele não entre, né? Ou tente evitar, pelo menos, no caso dele, o aspecto de surto psicótico. A minha natureza, ela transita até mesmo próximo disso, mas eu tenho um ponto, né, de referência que é a adicção, e ela por si já basta. Como eu já falei em diversos vídeos e tenho também escrito nos meus livros. Mas ele possui práticas físicas, intelectuais, sentimentais, espirituais não, porque aparentemente no filme ele entende-se ser talvez ateu, cético ou agnóstico, até porque ele tem uma linha de formação científica. Então ele busca, né, os aspectos mais biológicos, comprovatórios. Ele fez até uma relação muito interessante, né, dizendo que nós temos hoje praticamente quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Ele diz que 6,5 bilhões de pessoas possuem a crença, independente de qual linha, na existência de Deus. Então ele, né, seria ali uma minoria, de uma certa forma, diferente de quase todos os seres habitantes no planeta. E ele ele escreve, as músicas. Inclusive eu já tô com 2 músicas aqui que tocaram no filme que me mexeram muito comigo. E uma coisa até engraçada, né? Às vezes as pessoas vêm a mim e falam, mano, eu não acredito que você respondeu e tal. Porque hoje nós vivemos essa bostificação, né, midiática, onde toda e qualquer pessoa se transforma numa celebridade. E isso não é verdade, cara. Eu não sou nada, nada, absolutamente nada, tá? E, obviamente, quando eu tenho tempo, disponibilidade, que hoje também está sendo fracionado de uma outra forma,
mas seguindo numa fila de atenção todas as formas de contato que eu vejo, eu respondo, independente do que seja, né? E em uma das escritas dele eu me identifiquei muito. Na verdade eu me identifiquei, né, por todas as formas de frustração existencial e ainda assim a contemplação, né, da vida. Então é um aspecto muito dicotômico. Nós temos algumas diferenças, né, que eu me identifiquei muito com ele, mas nós possuímos diversas características diferentes. Mas especificamente uma frase dele me tocou muito, que ele diz, né, que dentro de uma síntese, foram outras palavras e outras formas, eu que estou formulando dessa maneira. Dentro de uma síntese de uma psicose, né, individual, ao compartilhá-la, havendo identificação, criando-se novos meios de entendimento, isso deixa de ser uma psicose e passa a ser talvez uma crença ou uma ideia. E é muito interessante isso, porque o que eu faço é compartilhar, de fato, as minhas experiências, ora muito angustiado, frustrado, ora super feliz, encantado e apaixonado com a própria vida, né? E a frase finalmente que ele escreveu era, né, que ao fazer isso e diversas questões de compartilhamentos, habitamos numa espécie de ingenuidade e prepotência ou pretensão, e aí eu incluo arrogância, né? Porque aí é a minha forma tradutória na minha identificação ao meu próprio caminho. E é basicamente isso que acontece mesmo, né? Pessoas sensíveis, quando encontram a arte, que para mim é a linguagem universal, mesmo que habitante numa psique, né? Na insaciável obsessão de domínio desconstruído, né? Aos fragmentos de todas as possíveis manifestações, desde o corpo, a mente, o coração e a subjetividade espiritual e energética, torna realmente uma via onde você entende ou acredita, seja isso ilusão ou real, como necessário de compartilhamento para que, de alguma sorte, né? E talvez não tanto azar, porque a interpretação não cabe àquele que emite ou faz, tenha um efeito, mesmo que micro, mas continuado a uma totalidade macro. Em outras palavras, existe justaposto uma ingenuidade, né, de uma natureza muito sensível, muito intensa, onde uma necessidade de externalização, né, até para uma refração egóica, adota um nível de conforto, consolo, não somente em tirar aquilo que de repente está numa intensidade de qualidade negativa ou positiva, né? Então, um descontentamento ou um hipercontentamento,
para que outras pessoas encontrem as suas formas, né? A minha ingenuidade, ela tá nisso. A minha pretensão, ela ainda é emprestada, né, com o que eu trouxe de Jiddu Krishnamurti, onde eu replico da minha maneira, né, a importância em somente aos que se identificam possam então traduzir para suas verdades e criarem assim os seus próprios caminhos. Porque assim como José Gonçalves, se não me olvido outra vez, tem a dele. Eu me identifiquei, traduzi para mim e estou criando o meu caminho. E que isso pode mudar, inclusive. Mas é muito interessante ver, e é por isso que eu quis gravar o vídeo e já vou encerrar. Eu fico muito contente quando eu vejo que existem realmente pessoas numa vibração muito parecida com a minha, né? E eu falo isso porque existe um aspecto solitário, não isolado, tá? Mesmo que eu tenha diversas faces, né? Até mesmo com o vídeo anterior eu tô numa outra face que também me compõe, é um paradoxo múltiplo, né? Uma coisa não anula a outra. Posso ter um fator totalmente polar, ora antagônico, ora complementar. E não é porque uma coisa existe que a outra seria anulada. Não, ambas podem existir ou mais. Então eu fico contente quando eu encontro pessoas que, de uma certa forma, aparentemente, né, conforme o que eu interpretei desse filme, pensa e sente como eu, né? Ele da maneira dele, eu da minha maneira, mas há uma semelhança nas indagações, nos medos, ao vislumbre, né, ou encanto na vida, com a vida, para a vida, né? Mas realmente nós temos algumas diferenças. Ele aborda alguns temas que eu enxergo de outras formas e que é muito legal, mas a sensibilidade na transferência daquilo que há dentro, numa tentativa e um cuidado do que é dito, feito, né? Produzido, não importa, em realmente tocar algo ou alguém e que daquilo possa então, por ela ou por aquilo, ter um efeito que seja compartilhado ou apenas vivido pela própria pessoa com algum novo despertar ou uma reciclagem ou até mesmo um próprio reset, né, para uma nova perspectiva, mas que seja singular e individual, né, na individuação, porque tudo só há quando realmente somos, quando estamos, e aí temos, né? E eu fiquei muito contente. Fica aí compartilhado o filme, para que tenhamos então apenas uma associação, o porquê, né, desse vídeo, assim eu já encerro ele. Quando nós falamos no vício, vamos resumir, no vício, é muito comum transitarmos sobre as diversas classificações já existentes sobre saúde barra doença mental. E
mesmo que seja um paralelo, o aspecto do vício em álcool e drogas, né? Vamos agora deixar mais segmentado, ou qualquer vício determinante, novamente abrindo, é muito comum nos depararmos com delírios, alucinações e paranoias, entre muitas outras situações mesmo, nas enfermidades e patologias mentais. E assim como no filme, que depois eu vou pesquisar se é real, mas eu acredito que seja, algumas pessoas, para que possa encontrar novas formas em viver e principalmente lidar com a dificuldade do vício enquanto em uso, parar e se manter sem, é muito comum a necessidade de uma série de práticas diárias e momentâneas. E esse filme ele retrata bastante isso. E é o que eu tento constantemente compartilhar aqui com vocês, entre diversas outras filosofias livres que discutimos dentro de vários fenômenos da vida, né? Mas é impressionante como a comunhão de si com o todo, dentro de uma prática consciente, né? Na comunicação intuitiva de si consigo, é um agente determinante e resultante na permanência, mesmo que habitantes da impermanência, mas sim na sobriedade e abstinência continuada. Porque é somente se conhecendo, inclusive as suas próprias fraquezas, as suas falhas, os seus erros, onde encontra-se então o início, né, ou a retomada, ou o próprio cultivo, para que seja possível continuar caminhando. E há uma relação também muito interessante que foi dita no filme, para a gente encerrar, que é realmente você, quanto mais aprender, ver que realmente você não sabe tudo. E talvez nem tanto quanto pense saber. E isso já está mais do que mastigado em memes, que também tem uma perspectiva bem interessante no filme sobre isso. Mas dentro desses saberes e sentires, se é que existe essa palavra, novamente é o ato que define. E conforme você vai se conectando com energias vibracionais, né, de um entendimento muito simples, mas que seria necessário ter outros níveis de conhecimentos para poder ter isso de uma forma simples, você realmente encontra até mesmo um conforto ao mistério e à incerteza, que também tem no filme e eu falo em alguns momentos algumas coisas parecidas. Então eu fiquei muito contente, porque essas coisas elas me alimentam, elas fazem com que eu continue tendo esperança, porque realmente existe muita coisa boa no mundo, na vida, muitas pessoas boas, muitas coisas boas.
E nós temos que aprender a ouvir a vida, enxergar a vida, sentir a vida. Pois esse filme, ele tá há tempos aparecendo para eu assistir e foi somente hoje que eu decidi assistir. E tem todo sentido eu assistir. Então, você precisa entender uma engenharia invisível, subjetiva, enigmática e misteriosa ao primado da sua presença junto toda a coletividade, inclusive cósmica, né? Se a gente quiser ampliar, mas sim presente no cosmos, onde insignificantemente sou, mas ao ser eu estou conectado. Então, quando você entende que você está conectado, quando você encontra outros em mesmas projeções, é algo que te faz feliz, porque você se reconhece. E eu tenho me reconhecido constantemente com muitas coisas legais que ajudam, né, nos meus questionamentos, nas minhas dúvidas, indagações provocativas, quando não, né, certezas, mesmo que providas de incertezas, mas em realmente estar em um caminho, né? E a grande perseverança é cultivar esse caminho, florir esse caminho. Estou falando tudo isso porque hoje eu iniciei algumas práticas que há algum tempo eu não fazia, que eu passei momentos bem difíceis, há um mês praticamente eu estou vivendo coisas um pouco mais complicadas, e eu estava bastante sobrecarregado. Não tanto quanto, né, em 2023, mas eu não conseguia tanto elevar um pouco mais a minha energia, motivação, meu entusiasmo, e ter encontrado essa linguagem hoje foi um grande presente por estar preparado, né? Por estar apurado, aguçado, pronto para poder identificar, traduzir e criar, assim, o meu próprio caminho, tal qual o faço mesmo com vocês. Mas é isso, então ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!